Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Beit Emuná e nós estamos começando uma série de 10 vídeos, se o Senhor assim nos permitir. E nesses 10 vídeos eu quero trazer para você algo que, para você que quer buscar a Deus verdadeiramente, para você que quer conhecer a verdade, ser liberto pela verdade, é uma aula praticamente, né? Não sou professor, mas é como se fosse uma aula. Por quê? Nós vamos falar de uma coisa muito básica, mas que tem uma profundidade muito grande para quem ama a Deus. Quem ama a Deus, quem quer realmente conhecer de Deus, conhecer o Pai verdadeiramente, vai compreender algo grandioso que está por trás. Quando você percebe neste pequeno detalhe a sua grandiosidade ou parte dela, você vai começar a perceber outros tesouros escondidos na Torá, né? Ou na Bíblia, que a pessoa fala, o que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas toda a Bíblia é importante. A Torá, os Nevilim, que é os profetas, e também a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. E existe coisas maravilhosas ali, e não quero me alongar, então eu quero começar hoje falando para vocês sobre os 10 mandamentos. As pessoas fazem filmes sobre os 10 mandamentos, fazem placas para pôr nos púlpitos dos 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo dizem que a lei de Deus já passou, que tudo foi abolido. E isso não é verdade. Uma coisa muito importante para que você possa compreender melhor a Bíblia também, é entender que foi dito que são leis de Deus, né? A gente aprendeu que é a lei de Deus. E não é uma lei, na verdade. A palavra Torá, como já disse, que diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, a palavra Torá, ela quer dizer, no hebraico, instrução. Então, você quer dar uma instrução para alguém, você dá uma Torá para essa pessoa. É uma instrução. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio também é muito, muito confundido. É por falta de Torá que as pessoas entendem mal o livre-arbítrio e se afastaram da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da Torá de Deus. Por quê? O livre-arbítrio, tem pessoas que pensam assim, eu tenho livre-arbítrio, então Deus me permitiu escolher o que eu quero, fazer o que eu quero, e isso não vai me condenar. Quando, na verdade, é muito diferente. O livre-arbítrio, ele nada mais é do que um poder para desobedecer a Deus e continuar vivo, vamos dizer assim. Hoje, quantas pessoas dizem, eu não creio que Deus existe. Tem pessoas que dizem que não creem que Deus existe. E mesmo ela dizendo isso, ela continua vivendo, trabalhando, respirando. Aquele Deus que criou a sua vida, que deu vida a ela, permite que ela continue. Isso é livre-arbítrio. A pessoa escolheu desacreditar de Deus, escolheu, às vezes ela escolhe fazer tudo ao contrário do que a instrução de Deus manda. Isso é um livre-arbítrio. Ela vai ter a vida dela normal aqui. Mas por quê? Então as pessoas chamam isso de lei. Ora, veja um regime ditatorial. Quando alguém é contra aquele líder, ele morre. Falou mal do líder, morre. Agora, Deus sendo todo-poderoso, as pessoas falam mal, muitas pessoas, infelizmente, falam mal de Deus e continuam vivas e ainda acabam zombando dos outros que são fiéis a Deus. Mas Deus deu o livre-arbítrio. É um poder para desobedecer a Deus. Agora você escolhe, você quer o seu livre-arbítrio ou você quer aprender de Deus e ter as promessas de Deus, inclusive a eternidade. Então, isso então, o que eu estou dizendo para você é que essas leis, na verdade, são instruções. Deus está dando instruções. Olha, vocês vão viver. A vida foi dada gratuitamente a cada um de nós. Todos nós, Deus nos deu a vida agora. E Deus, junto com a vida, Ele te dá as instruções e o livre-arbítrio. Você pode seguir as instruções, ou você pode desobedecer a Deus e viver como se nada, como se não houvesse
ressurreição, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse a vida espiritual, o mundo vindouro. Ok? Agora, para os que querem aprender de Deus e querem entender a instrução de Deus, o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar sobre a pictografia. Cada letra do hebraico, ela tem um valor numérico. Ela começa lá com Aleph, que vale 1. É um número, uma letra de Aleph vale 1. E a letra Beit, a segunda letra do alfabeto, são 22 letras. A segunda letra é o Beit, vale 2. E aí, sucessivamente, até a última letra, que é o Tav, que vale 400. Então, qual que é o primeiro mandamento? É o Aleph. O primeiro mandamento, ele é simbolizado pelo Aleph, que vale 1. Ou é o primeiro. Então, Deus diz que ele é o primeiro. Vamos ver agora a pictografia do Aleph. Vamos ver agora o que representa esse primeiro mandamento e a sua pictografia, ok? Veja o que diz aqui nos mandamentos, quando nós adentramos aqui nos mandamentos. Veja aqui, ó, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Diz assim, ó, 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ok? Este é o primeiro mandamento. Deus está dizendo nesse mandamento que ele é o Senhor que te tirou do Egito. Como Deus te tirou do Egito? Como Deus tirou você do Egito? Com mãos fortes. Um certo fariseu perguntou para o Senhor Jesus, veja aqui também. Um certo fariseu perguntou para o Senhor Jesus. Olha só, Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar o saduceu, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu com 2 mandamentos. Mas ele falou, o primeiro, veja só. Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E depois ele fala sobre o segundo mandamento, mas que é tão importante, que é importante também, que é semelhante a este. Então veja, o primeiro mandamento é esse. Deus é aquele que nos tirou com mãos fortes do pecado, do Egito, do pecado. Ele é aquele que nos conduz. Ele é o nosso Deus. E aí Jesus exemplifica essa lei. Como? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você acha que esse mandamento é um mandamento dispensável? Que chegou um momento em que Deus poderia dizer, olha, isso aqui não precisa mais? O que há para ser reformado com a vinda do Messias, né? Com a vinda do Messias, o que haveria de ser reformado, né? O que haveria para que esses mandamentos fossem reformados? Para que esse primeiro mandamento fosse reformado. Nós não devemos mais amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força? Seria essa a resposta? Então, nós precisamos entender que esse mandamento, ele é eterno. Olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a mesma palavra. Você pode ver que realmente é a mesma palavra. É a palavra de Deus dizendo, ele é o princípio, ele é o Aleph, o primeiro. Ele é o Aleph e o Tav, o primeiro e ele é o último. E como primeiro,
nós devemos adorar Ele com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração, que é você amar a Deus, amar tudo que é dele. A língua hebraica foi desenvolvida por vontade dele. A Torá foi desenvolvida por vontade dele. Então nós devemos amar. A Bíblia fala muitas vezes de nós abraçarmos a sua aliança. Então esse é o primeiro mandamento. Abraçar essa aliança de Deus. Abraçar. Você tem o livre-arbítrio de desprezar e continuar por aí cantando de bonzão, de sabichão, de grande filósofo da anomia, da contra-lei. Esse é um livre-arbítrio, você pode usar isso. Eu não quero isso. Porque para mim isso é lixo. Abandonar a lei de Deus não é nada agradável. Então você pode ter o livre-arbítrio ou você pode amar a Deus e abraçar a sua aliança. Amar a Ele de todo o teu coração e de toda a tua alma. Como é amar a Deus com toda a tua alma? É o seu sentimento. A alma é onde você sente alegria. Na alegria você ama a Deus e você continua nos caminhos de Deus. E na tristeza, na dificuldade, a sua alma espera em Deus. E você não abandona Deus. Você não vai usar o seu livre-arbítrio porque você está com a alma triste. Naquele momento você fala, não, eu vou amar a Deus nesse momento. Ergui os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem do alto, né? Do Deus que criou os céus e a terra. Então você ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ah, as coisas deram super certo, que alegria. Agora eu vou curtir a vida, eu vou usar o meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero. E quando as coisas apertar de novo, eu volto. Não. Quando está tudo certo, está tudo maravilhoso, você vai glorificar a Deus com a tua alma em alegria. Você glorifica a Deus no momento difícil, não abandonando a Deus e abraçando a sua aliança. E você glorifica a Deus no momento de felicidade, abraçando o Senhor e amando a sua aliança. Ok? E também amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Aí a teologia vem com aquele entendimento. Jesus anulou, Jesus quebrou, Jesus isso. Não. Peraí, o que está escrito na Bíblia? Quem está dizendo? Os pais da igreja, Agostinho, Francisco de Assis, o bispo, o pastor, o padre, o rabino, seja quem for. Não, nada disso importa. O que está escrito na Bíblia? Na Bíblia está dizendo que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo disse isso. Tiago disse que nós não seremos salvos pela fé, tão somente pela fé, mas pelas obras. O que é obras? É você fazer aquilo que Deus instruiu você a fazer. A instrução de Deus em ação é obras. Então você fica com a Bíblia. Não, o livre-arbítrio fica para quem quer criar religião, quer criar igreja, quer construir um grande templo, quer apoio, quer muito dinheiro. O livre-arbítrio faz isso. Porque com o livre-arbítrio as pessoas não temem a Deus, mentem, inventam e as pessoas seduzem. E as pessoas gostam de ser seduzidas, muitas delas, e elas conseguem grandes fortunas. Quer agradar a Deus? Deixa o livre-arbítrio para lá e ame ao Senhor. O alfabeto hebraico, ele se originou do alfabeto dos sírios. Tá? Os sírios fenícios desenvolveram o primeiro alfabeto e deles foram ramificando outras línguas. Tanto que lá eles estão com Aleph, né? Os gregos estão com Alfa, e nós brasileiros, na língua portuguesa, temos o A, e tudo origina-se da mesma palavra. Só que para nós, o A é A. Quanto vale o A no alfabeto nosso? Vale A, não tem numeração. Qual é a história do alfabeto para nós? O que o Aleph representa historicamente para nós? A sua pictografia para nós? Não tem. É só uma letra que nós aproveitamos, né? Sua língua foi aproveitada de outras e perdeu o seu sentido. Mas vamos pegar o sentido e entender como lá atrás, aqueles primeiros, quando não havia nada escrito, e alguém falou, vamos inventar uma forma de comunicação escrita. E aí, os sírios desenvolveram uma letra que representaria
a força. A primeira coisa que eles quiseram é desenvolver uma letra que pudesse falar de Deus. Uma letra que pudesse falar de Deus e de força, de poder. Então, o que é Deus para o sírio? O que era, né? O que representaria Deus para o sírio? A força, o poder. O que eles podiam ver a Deus? Não, eles não poderiam ver a Deus. Nós não podemos ver a Deus. Mas o que eles podiam ver que tenha força? Que aquilo que se tem algo caído num buraco de muito pesado, eles poderiam amarrar de alguma forma ali com cordas e o que poderia puxar este algo para fora? Que teria força para isso? O boi ou um touro. Esse animal hoje, se você falar de levantar 20 toneladas, o que você precisa numa empresa levantar 20 toneladas? O que vem primeira coisa na sua cabeça? Um guindaste. Hoje é um guindaste. Mas naquele tempo não tinha guindaste, tinha todo. Então, quando eles queriam fazer uma homenagem a Deus na escrita, eles desenvolveram essa primeira letra como Aleph. Foi dado o nome de Aleph, que representa o boi. Ok? Agora veja como que eles desenharam, né? Aqueles desenhos das cavernas, né? Que a gente vê mais ou menos por aí. Então veja como que eles desenharam mais ou menos, que eles deveriam até desenhar melhor que eu, mas vamos lá, porque com o mouse é difícil aqui. Olha isso. Mais ou menos, basicamente, seria isso, um Aleph. O focinho do boi com o seu chifre. Essa letra, ela valeria quanto? Ela valeria 1. Agora no hebraico ela vale 1. E ela foi, lógico que ela sofreu alteração. Com o passar do tempo, essa letra mudou para, né, ela foi se modernizando. Ó, o focinho do boi já ficou mais estreito aqui, né? E ela se tornou mais ou menos isso aqui, ok? Então aquele boi, aquele formato de boi, né? Aquele formato de boi, ele foi modernizado. Então aquele formato do boi, ele mudou, né? Aquele formato mais arredondado, ele mudou para esse aqui. Agora ficou realmente esse formato aqui, que representaria o Aleph. E no hebraico ele passa a ser escrito da seguinte forma. Esse aqui é o Aleph no hebraico. Então veja que interessante. Quando aquelas primeiras pessoas foram criar o alfabeto, eles precisariam de representar o quê? Uma força. Uma força que representa Deus. A força que conduz. Então, quando eles iam escrever algo sobre Deus, eles faziam essa letra, esse Aleph, que é a força que conduz. Só que com a gramática, a sua semântica, a coisa vai andando, eles começam a agregar isso a outros meios, a outras situações. Então, a força, por exemplo, esse Aleph, quando eles estavam se dedicando a falando algo sobre Deus, o Aleph representava Deus. Mas e quando eles queriam fazer a casa? Quando eles querem falar do pai? Eles usam a força da casa, aí esse boi se torna pai. E esse vai ser o assunto da nosso próximo vídeo. Eu só vou fazer uma introdução breve aqui, para você só ter uma noçãozinha um pouco melhor. Então veja, aqui eles estariam falando sobre Deus, ok? Uma força de Deus, ou a força que conduz. Mas aí, quando ele vai falar iam escrever sobre o pai, o chefe de família. Então, essa pictografia aqui, ela passa a continuar valendo a força que conduz, mas existe uma semântica. E aí eu vou te falar só uma aqui, mas depois a gente explica direitinho na próxima aula. Vamos falar aqui do Beit.
que representa uma tenda ou uma casa. E aí, o que eles estariam falando aqui? A força que conduz a casa. Quem é a força que conduz a casa? O Aleph estaria fazendo o valor de A e o Beit o valor de B. Então seria o que? Seria Aba. Nós trataremos disso no outro vídeo, mas olha que interessante. Então aquele Aleph que representa a força, na semântica ele poderia representar a força de Deus, ou na semântica ele poderia representar a força da casa. Quando é a força da casa, então eles iam lá, o Aleph e o Beit, a força da casa. Então, o que acontece? Veja que interessante que é essa pictografia, né? Então, se referindo a Deus, é o Aleph. Referindo-se a força que conduz a casa, ao pai de família, é o Aleph e o Beit, que é a força que conduz a casa. Aí já está restringindo a força àquela casa, àquela família. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, era isso que eu queria passar para você. A questão aqui da força que conduz. O Aleph, Deus, né, ele diz, eu sou o Alfa, perdão. Deus, ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Então, nós vamos estudar, entre o Aleph e o Tav, há o quê? Contando essas duas letras, há 22 letras. E nós vamos estudar essas 20... nós não vamos estudar essas 22 letras, eu creio que não. A ideia é nós estudarmos as 10 primeiras letras que representam os 10 mandamentos. E depois, no final, talvez a gente vá tratar sobre o Tav. O que significa, o que Deus... Deus é a força que conduz e ele é o Tav. O que significaria o Tav, né? Então, a gente vai tratar, provavelmente a gente vai tratar disso posteriormente, ok? Mas o que eu quero que eu gostaria que você prestasse muita atenção é nesse primeiro mandamento. Nós vamos estudar esses 10 mandamentos para saber se há algum deles que esteja passível, esteja justificável a anulação. Será que realmente? Porque a teologia diz que a lei foi anulada. Você acha que o Aleph, que nós falamos hoje, essa força que conduz, ela pode ser anulada? É claro que não. Mas e o Beit? Será que o Beit pode ser anulado? O que será o segundo mandamento de Deus? É o Beit, vale 2. E isso a gente vê no próximo vídeo. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.